Hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu passei, né? Faz uma semana, que foi no dia 7 e no dia 8, que foi semana passada, sábado e domingo, né? Onde essa experiência que eu tive, né, fora do corpo, na verdade foram duas experiências, né? Logo durante a semana eu cheguei a ter uma experiência parecida também com a primeira experiência, né? E eu vou juntar tudo aqui, né, nesse vídeo só, né? Até porque também é como se isso aqui fosse pra mim um diário, né? Onde eu vou trazendo as minhas experiências, né? Pra eu não esquecer, né? Pra eu rever também, né? E pra quem quiser ver também, né? Eu vou estar trazendo também algumas experiências antigas, né? De anos passados que eu tive, né? Também pra cá, né? Acho que eu tenho alguns vídeos ainda, eu vou repostar aqui também. Nessa experiência que eu vou trazer, que foi no sábado passado, dia 8, né? De sexta para sábado, né? Dia 8, né? Essa experiência que eu tive, na verdade, essas experiências que eu vou trazer aqui, né? Eu não estava tão lúcida assim, né? Mas eu tava meio lúcida, né? Não tava tão lúcida, mas tava meio lúcida. E na primeira experiência, que foi no dia 8, né, eu estava junto com o meu irmão, fora do corpo. Eu não sei se ele vai lembrar disso, que ele teve comigo. Mas eu estive junto com ele nesse lugar, né, onde era uma casa, né. Eu entrei numa casa junto com ele. E tinha uma mulher deitada no chão, uma mulher com uma obesidade mórbida, não sei se ela teria uns 200 quilos. Era muito, muito, muito gorda mesmo. E a casa tava muito suja, cheia de bichos pra tudo quanto era lado. E nessa experiência, ao ver essa situação, né, eu comecei a querer limpar o ambiente, né. Eu fui pra pia, né, onde fica os pratos sujos, copo sujo, né. E fui querer limpar, lavar a louça que tava naquela pia, né. E conforme eu peguei um pano, né, um pano de limpeza que tava ali na cozinha, né, eu vi que tinha cheio de minhoquinhas, larvas assim, no pano. E eu lembro que eu joguei o pano, olhei pro pano assim e falava, meu Deus. Eu vi aqueles monte de bichinhos se mexendo, eu falava, meu Deus, esse pano tá sujo, tá cheio de bicho, esse pano não presta pra me usar pra cirurgião novo. E eu olhava pros lados e eu via que eu não tinha nada pra poder, né, um pano limpo novo pra poder limpar, não é? E a pia também, cheia de bicho, larvas, né? E aí eu olhei pra mulher, né? Alguém tentava levantar ela do chão, porque ela estava literalmente deitada no chão, de boca pra cima, e não conseguia levantar de jeito nenhum. Eu lembro que tinha alguém tentando levantar ela do chão, mas não estava conseguindo. Eu não sei dizer se era o meu irmão, né? Ou se era uma outra pessoa, né? Porque nesse momento eu já não conseguia mais ver o rosto dessa pessoa, né? Eu só via ele como vestido de preto, então eu não conseguia saber quem era, né? Mas nessa experiência meu irmão estava comigo, mas não sei se era ele, eu acho que não, né? Nesse momento. E aí, como essa pessoa estava tentando levantar aquela pessoa do chão e não estava conseguindo, eu me aproximei. E conforme eu me aproximei perto dela, né, eu comecei a olhar pra ela porque ela tava meio que pelada, né? Então eu via larvas nela saindo de tudo quanto era lado, saindo do umbigo, saindo da cabeça, saindo, gente, de todos os lados possíveis. E eu lembro que quando eu cheguei perto dela, né, ao eu ter o contato, né, com ela, né, eu acabei passando um pouco da minha energia pra ela, né. E eu lembro que ela se sentiu um pouquinho melhor, né? Ela conseguiu levantar sozinha por ela mesma, ela se sentou. Eu olhei pra ela e falei assim, você tá muito suja, você precisa tomar um banho, né? E eu lembro que eu peguei um shampoo, sabonete, né? E falei pra ela pegar aquele shampoo e aquele sabonete e tomar um banho, né? E eu lembro que ela tomou um banho, logo eu não sei aonde que eu fui parar. Depois eu voltei lá dentro dessa casa de novo. Ela já tinha saído, ela se sentia melhor, ela saiu pra algum lugar também. Depois ela voltou, né? E aí eu fui embora, né? Eu fui embora. E aí essa experiência acabou, né?
essa experiência acabou. Mas eu nunca lembro, né, de nunca ter ido, né, fora do corpo, no astral, né, fazer, pelo menos consciente, né, fazer algum resgate. O resgate, nesse caso, não era um resgate, era uma ajudinha, né, a um ser que estava com o corpo cheio de larvas. Eu já tinha passado por uma experiência de ver um homem cheio de larvas, né, inclusive eu também fiz uma limpeza em mim com o meu mentor, né, onde eu própria, né, ele me dava o bisturi e eu ia tirando as larvas das minhas pernas, né, mas nesse sentido nunca tinha acontecido, pelo menos não consciente. E essa semana foram 2 experiências assim, né, de eu tentar ajudar alguém que tinha muitas larvas, né. Bom, essa foi a experiência do sábado, né, dia 8, né. Já no 9, no domingo, a experiência que eu tive, eu tinha momentos de lucidez e não lucidez também, né, mas tentei ajudar essa pessoa e essas pessoas que estavam nesse lugar. Nesse lugar era uma casa também, né? Mas tinha um espírito, né? Na verdade tinha alguns espíritos, mas tinha um em específico que ele era um espírito que ele fazia, né? Se aproveitava sexualmente, né? De outras pessoas, né? Nesse caso, ele não era um súcubus, nem um incubus, como dizem. Ele era realmente um espírito que se alimentava dessa energia sexual. E ele tava muito nervoso, porque eu tava lá naquele lugar, naquele momento. Só que ele não conseguia ter muito acesso a mim naquele momento, mas eu via ele, né? Eu via ele muito furioso. Não lembro de nada que ele tenha dito, como eu disse, ele não conseguia fazer nada comigo naquele momento. Mas, assim, de ataque, eu digo, sabe? E nessa casa, né, eu entrei em um quarto, né, onde tinha uma mulher que estava deitada na cama. E ela estava pronta, na verdade não é que ela estava pronta, ela estava dormindo, né? E ele ia entrar naquele quarto e abusar energeticamente dela para roubar a energia dela. E isso, quando eu entrei naquele quarto, né, eu tentei acordar ela, né, mas ela não acordava. E, sinceramente, o que eu vi, eu nunca tinha visto, porque eu não sei se dizer se era a energia dela, seguramente porque ela tá sofrendo abuso energéticos espirituais, ela tava na energia daquele ser, não é? E eu acho que ele tinha trabalhado ela de alguma maneira mentalmente, que ela já ficava dormida na posição exata para aquele abuso. E ela tinha uma roupa específica também. Ela tava praticamente, né, quase seminua, né? Mas na parte genital, ela tava deitada, né, de boca para cima, com as pernas abertas já ali, né? E inconsciente, né? E ela tinha algo na parte da genitália dela, que isso sim me impressionou bastante, né? E era esse ser tinha colocado aquilo na genitália dela, sabe? Foi algo assim que me impactou, né? Quando eu vi, né? Eu tentei ajudar ela, tentei acordar ela, falar que ele tava ali, que ele ia fazer aquilo com ela, mas eu não consegui, ela não acordava. E afinal, né, as outras pessoas que estavam ali acordadas, né, sim, foram levadas, né, dali, daquele lugar, né, uma equipe levou elas, né, mas eu não consegui ajudar naquele momento. E esse negócio, né, que ela tinha na genitália dela, né, era algo que esse ser tinha colocado, né, onde já mantia, era algo que mantia ela, né, aberta, né, era algo que mantia ela a parte genitália dela aberta. Bizarro. Então, né, depois que essas outras pessoas foram retiradas daí, né, eu acabei voltando pro corpo, né, não consegui ajudar essa pessoa naquele momento, a equipe também não, e não sei se em algum momento eu vou conseguir ir pra esse lugar novamente, consciente ou não, né, não sei dizer. E logo já na terceira experiência, que já foi durante essa semana, né,
pra quarta, quinta, mais ou menos, eu não lembro exatamente o dia exato, né? A experiência que eu tive. E nessa experiência que eu tive durante a semana, pra quarta ou quinta, não lembro exatamente qual foi o dia da semana, se foi na quarta, se foi na quinta. Também foi uma experiência onde eu tava com outras pessoas tentando ajudar uma mulher, acredito que era a equipe, né? Porque eu não via o rosto deles, eu só via daqui pra baixo, né? Tentávamos ajudar uma mulher. Nesse caso, ela não era obesa, ela era magrinha, mas ela tinha muito mais quantidade de larvas que a primeira mulher que era obesa. Ela tinha... Não dava pra ver a pele dela praticamente, porque ela era todo coberto de bichos, não... eu nunca tinha visto algo como aquilo, sabe? E a gente pegava ela, tentava sacudir ela, e quanto mais a gente tentava tirar aquelas coisas de cima dela, mais tinha, sabe? Mais tinha. Meu Deus. E nada, né? Nessa experiência que eu tive com essa mulher, né? Nessa segunda mulher, né? Das larvas, né? A gente literalmente subia ela assim, sabe? Chacoalhava ela assim, tentava limpar ela. Mas era muito, gente. Era muita quantidade. E eu acho que o impacto que eu tive de ver tanto bicho no chão e em cima dela, e parecia que aquilo a gente não ia conseguir fazer, pela primeira sensação que eu tinha de que não ia conseguir, né? Eu acho que aquela imagem me impactou muito e eu acabei não ficando lá, né? Eu acabei voltando pro corpo, né? E não sei o que foi que aconteceu, não sei se eles conseguiram fazer o trabalho, não sei o que aconteceu. Mas essa era a experiência que eu queria, né, registrar aqui, né, e colocar aqui, né? E foram essas as três experiências que eu tive, né, essa semana, né, fora do corpo, né? E é isso.